À nossa frente, estende-se o futuro como uma estrada que se perde na distância. Ao longo dela, há ambições que queremos realizar, desejos que queremos satisfazer. Para ver concretizar essas ambições e desejos, precisamos ser bem-sucedidos em relação ao dinheiro. Esses princípios podem te tirar das dificuldades acarretadas por uma carteira vazia e lhe proporcionarem uma vida plena e feliz. Como a lei da gravidade, esses princípios são universais e imutáveis. Espero que eles lhe propiciem os meios eficazes para uma carteira cheia, uma bela conta bancária e um satisfatório progresso financeiro. Seja bem-vindo ao resumo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Pegue seu café e vamos juntos descobrir os princípios para sua prosperidade financeira. Era uma vez, na Babilônia antiga, um homem muito rico, conhecido em toda parte devido à sua imensa riqueza. Tornara-se igualmente famoso pela liberalidade. Mostrava-se generoso com os mais necessitados, sendo um homem pródigo em suas próprias despesas. Entretanto, a cada dia sua riqueza crescia mais rapidamente do que podia gastá-la. E houve alguns amigos da juventude que vieram até ele dizendo-lhe: "Você se tornou o homem mais rico da Babilônia, enquanto nós lutávamos para sobreviver. Pode usar as mais finas roupas e degustar as mais requintadas iguarias, enquanto nós devemos nos dar por satisfeitos que apenas propiciamos à família uma alimentação decente." Contudo, alguma vez fomos iguais. Tivemos o mesmo professor, participamos das mesmas brincadeiras, e nem nos estudos nem nas brincadeiras você se sobressaiu mais do que nós. E nos anos que se seguiram, você foi um cidadão tão honrado quanto nós. Tampouco trabalhou mais duro ou mais assiduamente, pelo menos até onde sabemos. Por que então deveria o caprichoso destino escolhê-lo para gozar de todas as coisas boas da vida e ignorou a nós? E lhe respondeu o amigo: "Se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram aprender e não observaram as leis que governam a acumulação de riqueza. Ainda na juventude, eu olhava em minha volta e observava todas aquelas boas coisas capazes de propiciar felicidade e contentamento. Percebi então que a riqueza aumentava ainda mais a potência delas. A riqueza é um poder. Com riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Este pode estabelecer a sua casa com móveis mais refinados ou pode viajar pelos mares distantes. Outro pode regalar-se com finas iguarias de terras longínquas. Outro pode comprar pedras preciosas. Pode-se mandar fazer templos magníficos para os deuses. É possível, enfim, fazer todas essas coisas e muitas outras, onde sempre haverá deleite para os sentidos e gratificação para a alma. E quando eu percebi tudo isso, declarei a mim mesmo que reivindicaria o meu quintão entre as coisas boas da vida. Não seria nenhum desses que se mantém à distância, observando invejosamente os prazeres do outro. Não me contentaria em vestir roupas baratas que parecem respeitáveis. Não me daria por satisfeito com a que cabe a um homem pobre. Ao contrário, faria de mim mesmo
conviva nesse banquete de coisas boas. Sendo um filho de um humilde comerciante, membro de uma grande família, sem qualquer expectativa de herança, e não me achando dotado de poderes superiores ou talentos especiais, eu decidi que se realmente quisesse conseguir tudo o que desejava, precisaria basicamente de tempo e estudo. Todos os homens têm tempo em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. E ainda, como admitem, não tem nada para apresentar senão suas boas famílias, de que, aliás, podem com justiça orgulhar-se. Quanto ao estudo, nosso sábio professor não nos ensinou que o aprendizado consistia em 2 tipos. O primeiro, cuidando das coisas que aprendemos e sabíamos. O outro, baseando-se na prática que nos ajuda a encontrar aquilo que não conhecemos. Assim, eu resolvi investigar como alguém consegue acumular riqueza e, quando descobrisse, tornaria tal coisa a minha própria tarefa e realizaria muito bem. Um dia, um homem que fiz uma transação me deu um conselho. Ele disse-me: quando um jovem busca o conselho dos mais velhos, ele recebe a sabedoria de anos. Muito frequentemente, porém, a juventude pensa que o idoso detém apenas a experiência dos dias que se foram e por isso não a aproveita. Lembre-se que o sol que brilha hoje é o sol que brilhou quando seu pai nasceu e continuará brilhando quando seu último neto estiver passando para o mundo dos mortos. Os pensamentos da juventude, continuou ele, são luzes resplandecentes que brilham como meteoros, que muitas vezes tornam o céu reluzente. Mas a experiência dos mais velhos assemelham-se às estrelas fixas que, sem mudar de lugar, auxiliam o marinheiro a orientar-se o seu curso. Guarde bem as minhas palavras. Bem, me disse ele, você me perguntou como me tornei um homem rico. Eu achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que eu ganhasse, e assim você também fará. Mas tudo que eu ganho não vem mesmo para o meu bolso? Perguntei. Nada mais falso, respondeu ele. Você não paga pelas roupas e pelas sandálias que você usa? Não paga pelas coisas que você come? Consegue viver sem fazer despesas? O que tem para aposentar do que recebeu no mês passado? E de tudo que você ganhou no último ano? Você paga a todo mundo, menos a si mesmo. Está trabalhando para os outros. Se guardasse para si mesmo 1/10 de tudo que ganha, quanto você teria dentro de 10 anos? Cada moeda de ouro que você economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância por que anseia. Nas minhas palavras há uma fortuna, se for suficientemente inteligente para perceber a verdade que eu acabo de pôr em suas mãos. Uma parte de tudo que eu ganho pertence exclusivamente a mim. No mínimo 1/10, mesmo em ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais, de acordo com o que produzir. Pague a si mesmo primeiro. Não compre roupas e sandálias mais do que você possa pagar com o restante, devendo ainda separar o bastante para alimentar-se, ajudar o próximo e pôr em dia as obrigações com os deuses. A riqueza é como a árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda que economizar
será a semente, a partir da qual a árvore da riqueza crescerá. Quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se um pleno contentamento embaixo da sua sombra. Assim, decidi fazer a minha própria experiência. Sempre que recebia um pagamento, tirava e guardava uma em cada 10 moedas de cobre. É estranho como possa parecer. Não fiquei mais desprovido de fundos do que antes. Percebi pequena diferença quando comecei a me arranjar sem isso, mas frequentemente me via tentado, à medida que a minha reserva crescia, a utilizá-la para adquirir boas coisas que os mercadores ofereciam, objetos trazidos por camelos e navios da terra dos fenícios. Prudentemente, porém, consegui refrear o meu impulso. O grande segredo do dinheiro é aprender a viver com menos do que se ganha. Depois, aconselhe-se junto àqueles cuja competência deriva das suas próprias experiências. E, finalmente, aprenda a fazer ouro trabalhar para você. A riqueza cresce onde quer que os homens empregam a sua energia. Se um homem rico constrói um novo palácio para si, o ouro despendido vai embora? Não. O oleiro, o operário e o arquiteto participam desse ouro. E quem quer que trabalhe na obra participa dele também. Mesmo depois de construído, o palácio não vale tudo quanto custou? E o terreno sobre o qual se ergue não passa a valer mais pelo próprio fato de abrigá-lo? A riqueza cresce através dos meios mágicos. Ninguém pode estabelecer um limite para isso. Então, o que poderia nos aconselhar para que também nós nos tornamos ricos? Perguntou um dos outros amigos. Os anos se passaram, não somos mais jovens e não guardamos nada. Aconselho-os a fazer o uso da sabedoria de Algamish e dizer a si mesmos: uma parte de tudo que ganho pertence a mim. Digam isso pela manhã, assim que acordares, à tarde e à noite, em todas as horas do dia. Digam isso a si mesmos, até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Impregnam-se dessa ideia, ocupem toda a alma com esse pensamento e assimilem tudo o que lhes pareça sábio. Separem não menos do que 1/10 e economizem. Façam todas as despesas necessárias, mas poupem primeiro essa pequena cota. Cedo vocês vão experimentar a deliciosa sensação de um tesouro cuja posse cada um de vocês tem legitimidade e condições de reivindicar. Quanto mais ela cresce, mais vocês se verão estimulados. Vibram com uma nova alegria de viver. Aprendam a fazer com que o seu tesouro trabalhe para vocês. Assegurem uma renda para o futuro. Olhem para os mais idosos e não esqueçam que um dia também estarão velhos. Por isso, invistam o seu tesouro com toda a cautela do mundo. Busquem o conselho dos homens sábios. Procurem informar-se com pessoas cujo trabalho cotidiano é o manuseio do dinheiro. Um retorno pequeno e certo é uma coisa mais desejável que o risco. Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagere nem tente economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com essa proporção. Por outro lado, vivam de acordo com as suas rendas e não sejam sovinas nem temerosos em gastar. A vida é boa e rica, com coisas que valham a pena e causem prazer.
Explicarei as 7 soluções para a falta de dinheiro que eu recomendo a todos que anseiam por busca de ouro. Consagrei cada um dos dias da semana a um desses remédios. Primeiro, cada um de vocês deverá sabiamente construir a própria fortuna. Quando tiverem acumulado competência suficiente para isso, estarão aptos a passar adiante tais verdades. A primeira solução: comece a fazer o seu dinheiro crescer. Para cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada, e o seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para suas almas. Não zombem do que eu digo por causa da simplicidade. A verdade é sempre simples. Quando deixei de desembolsar mais do que 9/10 dos meus ganhos, iniciei a minha carreira de êxitos. Não fiquei mais desprovido do que antes. Ao contrário, as moedas começaram a aparecer com maior frequência. Certamente é uma lei dos deuses que para aqueles que poupa e não gasta uma determinada parte dos seus ganhos, o dinheiro virá com mais facilidade. Qual pode ser o maior anseio de vocês? A satisfação dos desejos de cada dia, uma joia, um adorno, melhores roupas, mais comida, coisas que rapidamente se vão e são esquecidas? Ou pelo contrário, sonhariam com bens mais estáveis, ouro, terras, rebanhos, mercadorias, investimentos que trazem bons lucros? As moedas que vocês usam no dia a dia concedem aqueles primeiros desejos. Aqui vocês guardam os segundos. É a primeira solução. Cada 10 moedas conseguidas de qualquer fonte, não gaste mais do que 9. A segunda solução: controlem seus gastos. Como pode um cidadão guardar 1/10 de todos os seus ganhos, se em geral os seus vencimentos mal dão para as despesas necessárias? O que costumamos chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual aos nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. Não confundam despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês, junto com as suas boas famílias, tem mais desejos do que ganhos podem satisfazer. Consequentemente, tudo quanto recebem é despedido para aplacar tais desejos à medida que eles surgem. E ainda assim, restam muitos outros que não chegam a ser saciados. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acham que eu posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Trata-se de uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo, há limites para a minha energia, há limites para a extensão das minhas viagens, há limites para o que eu consumo à mesa de refeições, há limites também para os prazeres da vida. Garanto-lhes que do mesmo modo como as ervas daninhas crescem num campo, onde o fazendeiro deixa espaço para suas raízes, assim também os desejos crescem livremente no coração do homem capaz de saciá-los. Os desejos são uma multidão, mas aquele que cada um de vocês pode satisfazer reduzem-se a um punhado. Examinem cuidadosamente o seu modo habitual de viver. Tenho certeza de que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. A terceira solução: multipliquem os seus rendimentos. Vejam como o dinheiro está começando a entrar. Vocês se disciplinaram para reservar 1/10 de todos os seus ganhos. Controlaram as suas despesas para proteger o tesouro crescente. Devemos agora considerar os meios para pôr esse tesouro para trabalhar e crescer.
Ter dinheiro guardado é gratificante e pode alegrar uma alma avarenta, mas isso não leva a nada. A quantia que podemos separar de nossas diversas fontes de remuneração não passa de um começo. Seus ganhos, sim, é que construirão as nossas fortunas. A riqueza de um homem não deve ser aniquilada pelas moedas que ele consegue juntar. Ela se acha, sim, nos lucros que essa soma pode produzir. A torrente de ouro flui continuamente para dentro das suas bolsas, conservando-as sempre cheias. E afinal, o que todo homem deseja é uma renda que não cesse de crescer, estejam eles trabalhando ou viajando. Aqui está a terceira solução para a falta de dinheiro. Pôr cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro das suas bolsas. A quarta solução: proteja o seu tesouro contra a perda. O dinheiro que o homem poupa deve ser guardado com firmeza, do contrário, ele corre o risco de perder-se. Logo, é prudente aprendermos a manusear e proteger pequenos montantes antes que os deuses nos confiem maiores somas. Todo aquele que possui ouro guardado costuma ser induzido, na esperança de conseguir grandes somas, a fazer investimentos nos mais plausíveis projetos. Com bastante frequência, amigos e parentes estão avidamente interessados nisso e incentivam-no a realizá-los. O primeiro princípio saudável de um investimento é a segurança do capital aplicado, ou seja, o principal. É prudente cobiçar altos ganhos quando o principal corre perigo? Claro que não. O castigo pelo risco é a provável perda. Estudem cuidadosamente antes de fazerem uso do seu tesouro. Cada promessa de que ele possa ser recuperado com segurança. Não se deixem enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente. Essa é, portanto, a quarta solução para a falta de dinheiro, e de grande importância, pois previne que as suas economias vão por água abaixo no momento depois de terem crescido tanto. Proteja seus tesouros contra a perda, investindo onde o principal esteja salvo, onde possa ser reivindicado sempre que o desejarem e onde fica claro para vocês que vão realmente conseguir uma bela renda. Consultem homens experientes nessa área. Sigam a opinião daqueles que lidam habitualmente com o dinheiro. A quinta solução: façam do lar um investimento lucrativo. Se um homem separar 9 partes dos seus ganhos para com elas viver e gozar a vida, e se ainda alguma delas puder ser empregada num investimento lucrativo, sem prejuízo de seu bem-estar, então os seus tesouros crescerão rapidamente. Nenhuma família pode gozar plenamente a vida a menos que tenha um pedaço de chão onde as crianças possam brincar ao sol e onde a esposa possa plantar, não somente árvores frutíferas, mas também verduras para alimentar os seus. Ter o seu próprio domicílio, com um pedaço de chão disponível para cuidar e sentir orgulho, dar confiança ao coração e maior ânimo a todos os seus esforços. Por isso, recomendo a todos os homens que tenham seu próprio teto, a fim de contar com um abrigo para si e para os seus. Muitas bênçãos recaem sobre o homem que tem a sua casa própria, e isso reduzirá em muito as suas despesas, permitindo que uma parte maior dos seus ganhos possa ser destinada aos prazeres e à satisfação de seus desejos. E aí está a quinta solução para a falta do dinheiro: tenha o seu próprio lar. A sexta solução: assegurem uma renda para o futuro. A existência de todo homem vai da infância à velhice. Este é o caminho da vida.
e nenhum homem pode desviar-se dele, a menos que os deuses o chamem prematuramente para o mundo do além. Por isso, digo-lhes que cabe a todo homem providenciar que a família não fique na penúria, quando já não puder contar com ele para o seu conforto e sustento. Essa lição lhe ensinará a prover uma bela reserva para quando o próprio tempo os tiver tornado menos capazes de aprender. Por isso, recomendo a todos os homens que, por meios prudentes e bem pensados, se garantam uma reserva minguada nos anos da sua maturidade, pois uma carência de fundos para um homem que já não se acha em condições de ganhar dinheiro, ou para uma família sem seu líder, é uma dolorosa tragédia. Aqui temos, portanto, a sexta solução para a falta de dinheiro. Seja providente quanto às necessidades da sua velhice e quanto à proteção da sua família. A sétima solução: aumente a sua capacidade para ganhar. O desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Desejos gerais não passam de vagas aspirações. O homem que deseja ser rico manifesta um pequeno propósito. O homem que deseja 5 moedas de ouro manifesta um propósito tangível, possível de ser buscado. Depois de ter alimentado seu desejo por 5 moedas de ouro, com a força de propósito necessária, pode então procurar maneiras similares para obter 10 moedas, 20 moedas, 1000 moedas, até que finalmente se torne rico. Depois de aprender a garantir um pequeno, mas definido desejo, terá suficiente experiência para garantir um outro de maior amplitude. Este é o processo através do qual a riqueza é acumulada. Primeiro pequenas somas, depois maiores, à medida que o homem aprende a se tornar mais capaz. À proporção que um homem aperfeiçoa-se em seu ofício, sua capacidade para ganhar dinheiro também cresce. Quanto mais conhecimento adquirimos, mais podemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre a sua profissão será ricamente recompensado. Muitas coisas podem enriquecer a vida de um homem com experiências vantajosas. Aqui estão algumas resoluções que um homem deve tomar. Se respeitar a si mesmo. Ele deve pagar as suas dívidas com toda a pontualidade de que for capaz, não adquirindo nada que não tenha condições de soltar. Deve cuidar da sua família, de modo que essa possa pensar e falar bem dele. Deve fazer um testamento a fim de que, caso os deuses o chamem para si, possa ser feita uma divisão adequada e honesta de todos os seus bens. Deve ter compaixão pelos que sofrem ou forem atingidos pela desventura e ajudá-los na medida de suas possibilidades. Deve ter atenção para os que lhe querem bem. Assim, o sétimo e último remédio para a falta de dinheiro é cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimentos, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Dessa forma, vai adquirir suficiente confiança para realizar seus mais acalentados desejos. São essas, portanto, as 7 soluções para a falta de dinheiro, que, em função da experiência acumulada durante uma longa e bem-sucedida vida, julgo poder comunicar a todos os homens que desejam riqueza. Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Se você tivesse que decidir por uma ou por outra, qual você escolheria? A grande maioria de vocês escolheria o ouro. Ignorariam a sabedoria e devorariam o ouro. No dia seguinte, tornariam-se bebês chorões, porque não têm mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem as suas leis e permanecem fiéis a elas. Esse
foi o resumo do homem mais rico da Babilônia, um livro que nos mostra que riqueza não é apenas sobre ter dinheiro, mas sobre disciplina, sabedoria e escolhas diárias. Guardar uma parte do que você ganha, controlar os seus gastos, investir com inteligência e buscar conhecimento contínuo são os princípios atemporais que funcionavam na Babilônia antiga e continuam funcionando até hoje. Se você aplicar esses ensinamentos na sua vida, com certeza vai perceber mudanças significativas na forma como você lida com o seu dinheiro e com o seu futuro. Lembre-se, prosperidade não acontece por acaso, ela é construída. Então, comece hoje com pequenos passos e permita que eles se tornem a base de uma vida mais abundante. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum resumo que vai chegar por aqui. E é claro, faça o seu servir. Compartilha com alguém que também vai se beneficiar com esse resumo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo Resumo Inteligente.